Shalom a todos que têm acompanhado o meu canal. Meu nome é Tirtza, eu sou convertida ao judaísmo ortodoxo, moro em Jerusalém. Hoje nós estamos no segundo dia de guerra contra o Hamas, que eu já expliquei no vídeo de ontem, que é um proxy do Irã, é uma guerra por correspondência. Na verdade, o Hamas, como o Hezbollah no norte do país, são testas de ferro. E hoje eu decidi falar sobre a Palestina. Então, sabe aquela famosa frase, precisamos falar sobre a Palestina? É o assunto do vídeo de hoje. Então, Palestina é a denominação histórica dada pelo imperador Adriano do Império Romano, que viveu entre 76 e 138 da Era Comum. Ele escolheu esse nome Síria-Palestina a partir do nome hebraico bíblico Filístia, que faz referência aos inimigos históricos do antigo reino de Israel, os filisteus. Chamar a Judéia de Palestina foi uma maneira de humilhar os judeus, né? Quando foi criada essa região, ela compreendia toda a região que ficava entre a costa oriental do Mar Mediterrâneo e as atuais fronteiras ocidentais do Iraque e da Arábia Saudita, hoje compondo os territórios da Jordânia, de Israel, o sul do Líbano e os territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Então, eu quero mostrar para vocês um mapinha de como era a Palestina no tempo do Império Otomano, da ocupação inglesa. Quer dizer, esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui é Israel. Esse pedaço aqui, hoje em dia, é a Jordânia, sabe? E aqui é Arábia Saudita. Tudo isso aqui era Palestina. E hoje em dia, aqui existe Israel. E por que que o resto da Palestina, que virou Jordânia, que virou o sul do Líbano, por que os palestinos não reivindicam a esses outros países árabes também a devolução das suas terras, né? Então, porque eles viviam nesses lugares desde o tempo do Império Otomano, não era um Estado, nunca existiu um país chamado Palestina. O que existia era o Império Otomano, que durou 600 anos, e depois o mandato britânico, que durou alguns anos só, e continuou sendo uma região chamada Palestina, na qual viviam judeus e árabes. Mas não era um país chamado Palestina, nunca foi. Após a Segunda Guerra Mundial, a criação de um lar nacional para os judeus passou a ser vista pela opinião pública internacional como uma forma de reparação pelo Holocausto. Então foi feito pela Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 29 de novembro de 1947, um plano de partilha da Palestina, que é esse modelinho aqui, olha. Toda a parte, eu não vou botar o dedo porque eu não sei, toda a parte laranja era o Estado Árabe, deveria ser, e toda a parte azul o Estado de Israel, sabe? Obviamente, os judeus que estavam saindo do Holocausto e que não tinham para onde ir, inclusive porque alguns poloneses que sobreviveram ao Holocausto voltaram para a Polônia para procurar suas casas, viram que as casas deles já estavam ocupadas por poloneses e foram assassinados. Sobreviveram ao Holocausto e foram assassinados na Polônia, onde eles moravam.
Então, como eu já disse, os árabes não aceitaram o plano de partilha e iniciaram uma guerra com Israel em 1948, no dia seguinte da criação do Estado de Israel por David Ben-Gurion. 5 países entraram numa coalizão e atacaram um país recém-nascido, cuja população era de sobreviventes da Shoah, não tinha um exército, não tinha armamento, sabe? Os Estados Unidos, que foi o primeiro país a reconhecer o Estado de Israel, não enviou ajuda, sabe? E o Israel estava correndo o risco de morrer no mesmo dia do nascimento, se não fosse a União Soviética, por intermédio de um proxy, que foi a Tchecoslováquia, mandou algum armamento e Israel pôde se virar e ganhar a guerra. Ganhou a guerra. Um país recém-criado, com um exército completamente atrofiado de gente esquálida, sobrevivente da Shoah, e, enfim, ganhou a guerra. Ganhou a guerra e aí se passaram 2 décadas. Em 1967, o Serviço de Inteligência de Israel descobriu que uma coalizão estava se formando para atacar Israel, formada por Síria, Egito, Jordânia e Iraque, e apoiados pelo Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Então, no dia 5 de junho de 1967, Israel iniciou um ataque preventivo para evitar o massacre de sua população civil, porque o exército de Israel em 67 estava numa desvantagem numérica contra todos esses países, então eles fizeram um ataque preventivo e anexaram a faixa de Gaza e a Cisjordânia, e nessa guerra que ficou conhecida como a Guerra dos 6 Dias. Isso foi em 1967. A partir daí, os árabes saíram da região da faixa de Gaza e os judeus se instalaram e fizeram florescer aquele pedacinho de terra. Mas lembra do vídeo de ontem que eu disse que nós não sabemos aqui em Israel com quem nós podemos contar, porque a comunidade internacional, as Nações Unidas, tanto os países árabes quanto os países ocidentais, fizeram tanta pressão por Israel, sobre Israel, para devolver os territórios conquistados. Foi conquistado legitimamente numa guerra, tá? E para mostrar boa vontade e para acalmar a comunidade internacional que vivia acusando Israel de tudo. Então, o governo israelense cedeu. Em 2005, a faixa de Gaza foi devolvida à autoridade palestina num episódio dramático da história de Israel, conhecido como Plano de Retirada Unilateral de Israel. Israel pensava que fazendo assim ia acalmar os árabes e que iria haver paz, né? Ele fez isso para satisfazer a opinião pública internacional. Então, nesse ano de 2005, Israel evacuou 8.500 judeus que ali viviam desde 1967, portanto, havia 38 anos. Isso foi em 2005. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um vídeo que se chama The Fight for Israel, Middle East Documentary, Real Stories, quer dizer, a luta por Israel, documentário sobre o Oriente Médio, histórias reais, que mostra o drama que foi judeu expulsando judeu. Às vezes tinha soldado judeu que foi escalado para ir trabalhar na evacuação, que a família dele morava na faixa de Gaza. Foi uma coisa horrível. Mas se esperava que isso
resolvesse o problema das intifadas, dos ataques árabes. Mas qual foi o resultado? Foi a tomada do poder, foi tirado da autoridade o poder pelo Hamas. Em hebraico, a palavra Hamas é formada pelas letras Het, Mem e Samer, que significa violência. Eu vou escrever aqui, eu estou escrevendo aqui em hebraico, e Het, Mem, Samer. Olha aqui, violência, e eu vou colocar o som para vocês ouvirem. Violência. Desculpa. Hamas. Hamas, violência. O Hamas é considerado como uma organização terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia, Japão, Israel, Canadá, Austrália e Reino Unido. E eu fiquei chocada ao saber que o Brasil não considera o Hamas uma organização terrorista. Agora, ser considerado uma organização terrorista pela comunidade internacional não é um insulto para o Hamas, nem para os terroristas árabes em geral. Hamas em árabe significa zelo, fervor ou entusiasmo, e é um acrônimo da expressão Harakat al-Muqawamat al-Islamiyya, que significa movimento de resistência islâmica. O seu lema é: Alá é nosso objetivo, o profeta é o nosso modelo, o Corão é a nossa constituição, a Jihad é o nosso caminho e morrer pela causa de Alá é a nossa maior esperança. Esse é o artigo 8 da Carta de Princípios do Hamas. Agora, isso é uma novidade no mundo árabe? Não, não é. Há muitos anos, quando eu morava em Paris, eu li um livro de um árabe libanês chamado Amin Maalouf, que é um livro chamado As Cruzadas Vistas pelos Árabes, sabe? E eu ri na época porque tinha um grupo terrorista que se chamava Os Assassinos, sabe? E eles se consideram assassinos, então chamá-los de grupos terroristas, para eles não é ofensa nenhuma, é normal, sabe? É normal, até porque o Corão, o Alcorão, como se diz em português, é um livro violento. Eu li, sabe? Eu li em francês, quando eu morei no Marrocos, e é um livro extremamente violento que incita o assassinato de cristãos e judeus, sabe? E é uma religião formada em cima da violência. Então, mas eu li um livro também de uma historiadora que se chama Karen Armstrong. Eu li o livro que se chama Muhammad, uma biografia do profeta, onde ela conta a vida do profeta Muhammad e o início do Islã. E nesse livro ela diz que os árabes eram, na época que foi criado o Islã, eram povos nômades. Eles viviam naquelas caravanas, nos camelos, no deserto. Então, eles viviam de quê? Eles sobreviviam de quê? De pilhagem e de roubo. Mas existia um código de ética. Desde que duas tribos entravam num acordo, já não havia pilhagem entre elas. Então, elas se irmanavam para ir juntas pilhar outras tribos. Isso era o modo de sobrevivência no deserto da Península Arábica, onde eles viviam. E essa ética tribal dos árabes foi transferida para o Islã, no sentido de que por que o Islã se expandiu? Quem conhece a história do Islã sabe que foi uma coisa assim meteórica, sabe? Saiu da Arábia Saudita, ali da cidade de Meca, se espalhou pela Medina, se espalhou por toda a Península Arábica, eles foram se convertendo. Uma vez que eles foram se convertendo às tribos, eles não podiam mais fazer guerra entre eles, e foi assim que eles se espalharam pelo norte da África e depois para a Ásia, e foram conquistando, chegaram
chegaram à Península Ibérica, conquistaram Portugal e Espanha, só não chegaram foram barrados na França por Charles Martel. Mas é uma cultura de violência, de assassinato, sabe? Como é a instrução que eles recebem no Alcorão. Agora, eles também, como eu disse, levaram a cultura deles, a cultura árabe, nômade, para o Islã, para a religião deles. E agora, do ponto de vista judaico, por que os árabes são assim? Sabe? Bereshit, Gênesis, capítulo 16, versículos 11 e 12. Sara tinha falado para Abraão para expulsar Agar e o filho dela, que ela estava grávida. E aí ela estava chorando no deserto, meio perdida, e apareceu o anjo para ela, o anjo Gabriel, e disse para ela, versículo 11, e disse a ela o anjo: eis que concebeste e darás à luz um filho e chamarás seu nome Ismael, porque o Eterno escutou a sua aflição. Escutará o Eterno. Ismael, escutou o Eterno. E ele será um homem selvagem. Sua mão estará em todos, e a mão de todos estará nele, e entre seus irmãos habitará. Ou cairá, porque esse verbo tem duas conotações. Então, a gente vê que a selvageria dos filhos de Ismael não pode ser removida porque foi uma característica que o Eterno deu para eles. Isso significa que os árabes, hoje em dia, eles podem ser médicos, engenheiros, professores universitários, juízes, mas eles, no fundo, eles serão sempre selvagens, sabe? Na língua hebraica, a descrição de Ismael como homem selvagem diz assim: Vehu irie pere Adam. E ele será, agora, pere Adam, selvagem, homem. Só que em hebraico, o adjetivo vem depois do substantivo. Por exemplo, um homem bom, em hebraico se diz Adam Tov, e não Tov Adam. Só que aqui está dizendo que Hu irie, ele será pere Adam, selvagem homem. Isso significa que a característica, a essência selvagem vem antes da sua condição humana. Então, o Eterno fez eles assim e eles são assim. Nossos sábios ensinam, sobretudo os sábios da Mishnah e do Talmud, lembrando que o período da Mishnah e do Talmud vai de 200 anos da Era Comum a 500 da Era Comum, tá? Eles ensinavam, está escrito no Talmud, que no final do exílio, que é o período que a gente está vivendo, Edom é um nome para Esav, que é Esaú. Nós vemos várias vezes no livro de Gênesis dizendo e Esaú é Edom. Após essa galut, o exílio de Edom, que é o mundo ocidental, uma nova era de exílio começará, chamada Galut Ismael. Isso não significa, de acordo com os nossos sábios, que nós vamos ser expulsos da nossa terra agora pelos árabes. Significa que nós vamos sofrer a selvageria deles no final do exílio de Edom. E é exatamente o que está acontecendo no século XXI, porque embora já tenha 10 milhões de judeus aqui em Israel, ou um pouco menos, chegando a 10 milhões, mas ainda tem muitos, né? Tem uns 7 milhões de judeus fora de Israel. Então, na verdade, a Galut, o exílio, ainda não terminou. Tá? Então, no entendimento dos nossos sábios. Daniel, no capítulo 7, tem um sonho, e um dia ele vê 4 animais.
O anjo explicou que estes animais representam os 4 reinos diferentes que governariam durante cada um dos 4 exílios, que são Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. O animal que representa o 4º exílio, a Galut de Edom, Roma, era um animal estranho. Ele tinha 10 chifres diferentes na cabeça e então um chifrezinho menor começou a surgir. Os nossos sábios explicam que aquele chifrezinho menor representa o estádio da Galut Ismaela, pouco antes da chegada do Mashiach. Sabe? E ele é pequeno porque, graças a Deus, vai durar pouco. No volume 2, da página 17a do Zohar, que foi escrito no século I ou II da Era Comum, ensina que essa época da Galut Ismael é a mais desafiadora do que qualquer outra Galut ou exílio que ocorreu ao longo da história. E esse livro, o Zohar, foi escrito há 19 séculos. Então, no capítulo 24 também do livro Etz Hadat Tov, do Rabi Haim Vital, que viveu entre 1542 e 1620, ele descreve longamente que os últimos dias do exílio serão extremamente desafiadores, pois sofreremos com a selvageria dos árabes. Tudo que nós podemos fazer, explica o Rabi Haim, é orar, gritar, suplicar para Hashem nos salvar deles, para o Eterno nos salvar deles. Nossos sábios afirmam que geralmente os árabes assassinos são piores e mais cruéis do que os alemães. E, portanto, em nossos tempos, precisamos rezar por todos os judeus ao redor do mundo para ser salvos e protegidos deles. É a dedicação a Tfilá, a oração, que porá fim a Galut Ismael e dará início ao Mashiach e à redenção final. E eu quero lembrar que todos esses sábios que eu citei aqui, todos esses textos de sábios que eu citei aqui, eles se referem apenas a Israel, mas a selvageria dos filhos de Ismael, ela não se restringe aos judeus, ela vai alcançar todo o mundo, sabe? Inclusive o mundo de Edom, que é o mundo ocidental. Tá? Então, nós já vimos isso alguns anos atrás, aquele Estado Islâmico que filmou cristãos sendo assassinados, né? Eles, na fúria deles, eles não vão se contentar com a destruição, que eles não vão conseguir, óbvio, dos judeus. Eles vão tentar acabar com o mundo ocidental, com a liberdade do mundo ocidental. E eu, como analista internacional que eu sou, eu acho muito esquisito essa aliança chamada Aliança Verde-Vermelha, que é uma cooperação entre os países muçulmanos e as esquerdas dos países ocidentais. É a coisa mais incoerente do mundo. Não existe nada mais incompatível do que socialismo, comunismo e islã. Mas e os islamistas sabem disso, os muçulmanos são conscientes disso, já os esquerdistas não são. Então, fica dado o recado que a coisa vai ficar feia, sabe? Vai engrossar para a gente aqui, para os judeus, mas nós temos a tefilá, a teshuvá, que é o arrependimento, e a tzedaká, e eu aconselharia o mundo ocidental a também procurar andar de acordo com a vontade do Eterno para tentar escapar dessa
agressividade, dessa selvageria que está aumentando. O objetivo do vídeo de hoje não foi de assustar ninguém, mas de ser informativo e preventivo, para avisar vocês, né, do que pode nos esperar. Mas lembrando sempre, como eu falei no vídeo ainda sobre Yom Kippur, que o Eterno se arrepende do mal, e Teshuvá, Tfilá e Tzedaká anulam o mal. Arrependimento, oração e caridade. E eu desejo a todos um Shavuot Tov e até a próxima.